Fala, galera do Mengão, bora reagir a mais um vídeo aqui, galera. Eu tô muito doido com essa vitória do Flamengo. Tô muito doido, cara. Tô muito doido mesmo. Tô em 3x1 fora o baile, pra cima dos ingleses. Botou os ingleses na roda mais uma vez. Por mim, irmão, pode acontecer qualquer coisa nesse Mundial aí. O Flamengo venceu o Chelsea. Porque os caras são mais favoritos, tem mais chance de ganhar o título do Mundial. Na hora que a bola rolar, vou torcer, mas torço sempre com o pezinho no chão. Flamengo, mano, ele pode enfrentar o Benfica e avançar às quartas de finais do Mundial. Ele pode. Vamos torcer para que isso aconteça? Vamos. A tendência é que o Flamengo vença o time dos Estados Unidos? Com o pezinho no chão. Jogaço, que jogaço. Do Flamengo em cima do Chelsea, vitória por 3x1 e mais um brasileiro botando o europeu no bolso, hein, Bené? Tá na área, tá de volta pra falar muito dos brasileiros e principalmente desse jogo do Flamengo, meu amigo. Boa tarde. Tudo bem, Camila? Boa tarde. Tá na área, estreando nessa Copa do Mundo de Clubes e muito bem, né? Como estão jogando futebol os times brasileiros, invictos nesse momento e nessa segunda rodada com 100% de aproveitamento. Palmeiras já havia vencido, o Botafogo venceu ontem o atual campeão europeu, o PSG, e hoje o Flamengo, além de vencer, jogou muito melhor do que o Chelsea, né? O Chelsea saiu na frente e o Flamengo venceu por 3x1. Estamos com o Marcelo Raed e Felipe Bastos para comentar sobre isso, mas temos Felipe Luiz, o técnico rubro-negro, falando por lá. Como você viu esse jogo de hoje? Eu estou muito feliz pelo jogo. Nós acreditamos que tínhamos chance contra eles e eu estou muito orgulhoso porque depois do erro o time não parou de jogar, ele continuou jogando, continuou do mesmo modo que sempre jogamos, então o meu coração estava aquecido com isso. Grandes jogadores, assim como grandes jogos. Eu vou perguntar sobre o Bruno Henrique, que mudou o jogo, e Danilo, e depois ele marcou e também mudou o jogo. Sim, Bruno é especial. Ele é especial. É o jogador com mais títulos na história do clube. Não importa se ele joga 5 minutos, ele sempre dá tudo. E o Danilo é grande. Nós temos que desfrutar desses jogadores. Parabéns pela vitória. Aí o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, então, falando desse resultado importantíssimo para o rubro-negro. Agora sim, meus amigos, boa tarde para vocês. Dá para vocês falarem rapidinho. E hoje vai ser assim, porque a gente tendo informação ao vivo direto dos Estados Unidos, a gente vai trazendo aqui, claro, ao longo do Tá Na Área, até porque nessa expectativa de ouvir os jogadores do Flamengo, ouvir também os jogadores do Chelsea, porque são 6 pontos, né, Felipe? E agora o Flamengo fica um empate praticamente na última rodada de assegurar a sua classificação às oitavas de final e ainda vai brigar por liderança do grupo, porque vai pegar o Los Angeles FC. Lembrando que na sequência do Tá Na Área, a gente tem outro jogo dessa segunda rodada desse grupo, né? Entre o Los Angeles e Esperance, que foi o time que o Flamengo venceu na primeira rodada. Bastos. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Raed. Boa tarde, Benezito. Boa tarde, pessoal de casa. Os brasileiros confirmando aquilo que eu já imaginava, porque a distância ela não é muito grande assim. Os brasileiros dentro de campo vêm mostrando isso, vem mostrando que a gente melhorou taticamente, a gente melhorou a nossa intensidade e a gente consegue sim competir. O futebol brasileiro ficou uma distância, ficou muito tempo sem ganhar, são 13 anos, né, até a vitória do Botafogo ontem. Antes de você completar, vamos ao vivo? Hoje é assim. Pra lá, né? hoje é isso. Toda hora ao vivo. Marcelo Correge está por lá com os jogadores do Flamengo para a gente ouvir os protagonistas dessa grande vitória de hoje, 3x1 sobre o Chelsea. Correge, vai daí. Ainda mais para a equipe e para o futebol brasileiro, que vem representando muito bem o país. Acredito nada a dizer, porque acredito que tenha sido uma vitória mais que merecida. E comemorar hoje, desfrutar o momento, mas não baixar a guarda e olhar para o próximo. A gente viu uma frieza muito grande do time por tomar um gol, como tomou no momento do jogo em que estava, e conseguir a virada trabalhada. E também vocês dando muita tranquilidade ao Wesley, que tinha cometido o erro ali, e ele conseguir recuperar o próprio jogo durante a partida. Explica como é que foi isso mentalmente dentro de campo, Jorginho. Mentalmente, acredito eu que é simples. A gente é uma equipe e episódios acontecem e todo mundo acredita em todo mundo.
E a gente sabe que tem que levantar a cabeça e olhar para o próximo. Não dá para ficar olhando para trás e lamentando o acontecido. Você tem que olhar para frente e continuar com confiança e na próxima fazer o que vem trabalhando, porque é o que a gente trabalha, e ir para cima porque a gente acredita no que a gente faz. El dicho que estamos bien, vamos a ganar. Tenemos que tener, como he dicho, lucidez, ser inteligente, tener la fuerza mental de seguir en el partido, pase lo que pase. Muchas gracias. Gracias a ti. A gente ouviu um pouquinho do Jorginho, né? Um pouquinho também do Danilo em espanhol, mas enfim, a gente vai voltar para lá daqui a pouquinho com mais entrevistas dos jogadores rubro-negros. Conclua, Felipe Bastos. São 13 anos sem ganhar. O Botafogo ganhou ontem num jogo muito organizado, um jogo que o Botafogo conseguiu fazer tudo aquilo do plano de jogo do Renato Paiva. Tive o prazer de conversar com ele hoje e ele ficou muito feliz pela entrega dos jogadores e por tudo aquilo que os jogadores conseguiram fazer no intervalo do Seattle até o Paris Saint-Germain e seguir o plano de jogo. Então, o nosso futebol ainda tem um alento. Então, é legal ver os times brasileiros, como foi o Flamengo hoje, realmente tomando conta do jogo, com posse de bola, sendo agressivo, perdendo o jogo, conseguiu recuperar. É muito legal ver o nosso futebol aí, ó, no ápice. E a gente até tem falado nesses últimos dias, principalmente depois da vitória ontem do Botafogo sobre o PSG, agora o Flamengo confirmando essa vitória em cima do Chelsea, Raed, que nesses jogos em que é tão difícil para os brasileiros competir contra esses gigantes europeus, o erro precisa ser mínimo, né? Concentração o tempo todo. Acho importante isso que o Correia trouxe com os jogadores do Flamengo, com o Jorginho, porque o Wesley comete um erro, o Flamengo estava melhor no jogo, o Chelsea faz o gol, mas de ter essa concentração de que ainda tinha muito jogo pela frente, era manter essa competitividade para buscar a virada e veio, né? Erro mínimo, mas em junho de 25 botou os ingleses na roda. O Flamengo hoje jogou uma partidaça, mesmo com um pequeno erro do Wesley, que também fez uma partidaça. Depois daquele erro ele oscilou negativamente, mas antes do erro ele vinha fazendo um ótimo jogo, ultrapassando o tempo inteiro. Cucurella não viu o Wesley. No segundo tempo, em um determinado momento, na volta do segundo tempo, o Chelsea tomou conta do jogo e aí entra o que... a gente vai para a entrevista? Vamos ouvir o craque, o melhor em campo. Bruno Henrique entrou no segundo tempo. Fez gol, deu assistência, tá falando por lá. A vitória, você vem no segundo tempo, você participa das jogadas do gol e você também inflama muito a torcida. O quão especial foi para você esse jogo e também como é que você vê esse jogo sair pelo lado do Flamengo? Olha, estava focado no jogo e o Felipe conversou comigo, falou que a gente que estava no banco seria muito importante no decorrer da partida. E todos os jogadores que entrou muito bem. E eu também pude fazer um gol, dar uma assistência. Então, muito feliz por esse jogo aqui hoje e por essa vitória. Você pode falar do lance da virada, que você vai para a torcida, começa a inflamar a torcida e logo a torcida inflama e você, no segundo gol, você dá aquela cabeçada. Conta pra gente como é que foi aquele lance e como é que você viu aquele lance sair, pelo menos da sua visão. Olha, eu vi que a torcida veio com a gente. O Chelsea estava um pouco... abaixo ali, a gente começou a pressionar mais e achei que era o momento de trazer a torcida para perto da gente, dentro de campo. E a bola veio no ponto alto ali, eu pude disputar de cabeça, dar o passo para o Danilo fazer o gol. Obrigado. Bruno Henrique saiu do banco para ser muito decisivo e o melhor em campo, segundo a votação popular na Copa do Mundo de Clubes. Vamos fazer contato novamente com os